Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação, oportunidades para a nossa iluminação espiritual. Por isso também agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos, mesmo à distância, fisicamente falando, amigos e amigas, irmãos e irmãs de jornada, em outras cidades, em outros estados aqui da nossa federação brasileira, do nosso país, unidades da federação diferente e até mesmo em outros países aqui do planeta Terra. Por isso agradecemos a todos pelo esforço, pelo empenho, pela disposição, pela perseverança em nos encontrarmos aqui nesta página virtual, que é um ponto de encontro virtual e oportunidade para encontrarmos aqui esclarecimentos para todos nós. Porque aqui não nos encontramos para conversas banais, para assuntos que não tenham utilidade na nossa vida. Aqui nos encontramos para conversarmos acerca do Evangelho do Cristo. E tenho certeza também que aqui não tem professor de Evangelho de Jesus. Somos todos alunos, estamos todos em sala de aula, todos e todas em sala de aula, aprendendo com o Mestre Jesus. O máximo que nós podemos fazer é facilitar. Então aqui me encontro neste momento na condição de um facilitador, onde estamos fazendo leituras, estamos fazendo comentários, de acordo com os nossos conhecimentos ainda tão limitados, mas aqui nos encontramos com disposição para aprendermos juntos. Por isso, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos o penúltimo capítulo do livro Boa Nova. Esta belíssima obra de Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, com assistência, com certeza, de uma pleiade de espíritos no plano espiritual, auxiliando Humberto de Campos, auxiliando Chico Xavier, para que pudessem juntos materializar aqui na Terra para nós, na forma de livro, esta belíssima obra que conta para nós a Gênese, ou seja, a origem e toda a história do Evangelho, os bastidores de várias passagens evangélicas, onde Jesus se encontrava, o que Jesus estava fazendo, como e quando isso aconteceu. Então Humberto de Campos faz esta, como já falamos várias vezes, faz esta contextualização de várias passagens evangélicas. E aqui neste capítulo, ele nos fala acerca dos 500 da Galileia,
quando Jesus, após a ressurreição, teria em uma reunião mediúnica, que hoje nós conhecemos dentro da doutrina espírita, em uma reunião mediúnica, com uma quantidade enorme de pessoas ali, comandada aquela reunião pelos discípulos, em especial Pedro e João Evangelista, comandando ali aquela fala, aquela palestra, aquela reunião mediúnica, e 500 de pessoas ali reunidas, conforme nos traz Humberto de Campos neste capítulo. Mas antes de começarmos aqui a narrativa de Humberto de Campos, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, adentrando a este centro espírita virtual, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria para a nossa harmonização, uma belíssima mensagem que está no capítulo de número 140 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, quando ele nos fala acerca da vontade de Deus. Prestemos atenção nestes esclarecimentos de Humberto de Campos, principalmente para observarmos os nossos equívocos. Quando nós falamos que isto ou aquilo aconteceu conosco ou com alguém que nós conhecemos, ou com algum familiar, com um parente, com um amigo, porque foi vontade de Deus. Prestemos atenção nestes esclarecimentos de Humberto de Campos, ou melhor, de Carlos Torres Pastorino. Então ele diz: se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Então, se algo de errado lhe aconteceu, não diga que foi vontade de Deus. Não! Deus quer apenas o seu bem, o meu bem, o nosso bem e nossa felicidade, e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Então, o que acontece conosco, ou o que vem acontecer conosco, não é vontade de Deus, principalmente quando é algo ruim. Não é vontade de Deus, porque Deus não quer que soframos. Deus quer a nossa felicidade. Todos nós fomos criados por Deus com a destinação para a felicidade. Então, as coisas ruins que aparecem na nossa vida, ou que nós classificamos como sendo ruins, resultado das nossas escolhas equivocadas, devido à nossa teimosia, devido à nossa rebeldia, devido à nossa ignorância. E aí Deus não é pela sua vontade, mas Deus permite. É bem diferente de quando nós falamos: ah não, isso aconteceu porque foi vontade de Deus. Fulano está sofrendo, ou eu estou sofrendo, porque Deus quis assim, é a vontade de Deus. Deus não quer que soframos. No entanto, Deus, na sua sabedoria infinita, na sua bondade, na sua misericórdia, Deus permite, porque foi escolha nossa. Mas aí entra a misericórdia de Deus, porque em muitas situações nós poderíamos até sofrer muito mais. No entanto, Deus, com a sua misericórdia, faz com que soframos menos. Mas Deus não quer que soframos. É preciso que nós aprendamos a mudar esta frase. Ao invés de falarmos que foi Deus quem quis assim, foi vontade de Deus, é preciso que aprendamos a pronunciar uma frase diferente. Não, isto está acontecendo porque Deus permitiu que isto acontecesse, porque sem sombra de dúvida é o resultado das minhas escolhas. Mas normalmente nós não estamos preparados para aceitarmos que algo ruim que está acontecendo conosco seja resultado das nossas escolhas. Porque se você ouvir alguém falando isso, ou se alguém falar para você
que você está sofrendo porque você escolheu assim, é lógico que você vai falar para esta pessoa que ele está maluco ou que ela está maluca, porque jamais você iria escolher sofrer. Mas também não é bem assim, porque você não escolheu propriamente sofrer, mas você, eu, cada um de nós, ao fazermos escolhas equivocadas, nós estamos escolhendo sofrer. Porque quando nós escolhemos acertadamente, nós estamos escolhendo uma vida mais tranquila, uma vida saudável. Então é preciso que aprendamos isto. Deus não quer que soframos, mas Deus permite, porque é o resultado das nossas escolhas equivocadas. E aí Pastorino encerra esta belíssima mensagem de esclarecimento nos dizendo da seguinte maneira: faça em seu derredor ou em redor de você uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. Então, se realmente nós queremos colher frutos doces de amor, de paz, de harmonia, de fraternidade, é preciso que aprendamos a fazer a boa sementeira ou uma boa semeadura. Porque conforme o apóstolo Paulo nos fala, a semeadura, ela é livre, ou seja, é a nossa escolha, é o resultado daquilo que nós escolhemos, é o uso da nossa liberdade, ou conforme nós conhecemos na doutrina espírita, o nosso livre-arbítrio. No entanto, nos afirma o apóstolo Paulo, a colheita é obrigatória. Você, eu, cada um de nós, temos a liberdade de fazer a semeadura que quisermos. No entanto, o resultado daquela semeadura, obrigatoriamente, nós colheremos. Não é possível transferirmos a responsabilidade para outra pessoa colher em nosso lugar. Aqui na Terra, no plano físico, falando fisicamente, eu posso perfeitamente plantar uma lavoura de milho, por exemplo, e no momento da colheita eu contratar mão de obra para realizar a colheita e não ir lá, nem perto da lavoura de milho, para colher nenhuma espiga. Eu terceirizo, eu contrato pessoas ou maquinário para realizar esta colheita. Mas no campo da alma, no campo moral, isto não é possível. Eu preciso e obrigatoriamente farei a colheita do resultado daquela sementeira que eu tenha feito. E Jesus também nos falou sobre isto. A cada um segundo as suas obras. Ou seja, a cada um aquele resultado do plantio que ele tenha feito durante a sua trajetória. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, com estas belíssimas reflexões acerca das nossas escolhas e aquilo que nós denominamos como vontade de Deus, mas em verdade é permissão ao invés de vontade, é permissão de Deus. Fechamos este parêntese para iniciarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste belíssimo capítulo do Boa Nova, o penúltimo capítulo, 29º capítulo do Boa Nova, os 500 da Galileia. E lembrando que, conforme nós encontramos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, na Bíblia, no Novo Testamento, lá nós não encontramos números desses 500. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 16 a 20, em Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20, em Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 53, em João, no capítulo 20, versículos 11 a 23, e também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 6 a 11. Então aqui os evangelistas, em especial, os 4 evangelistas, eles falam acerca das aparições de Jesus na Galileia.
mas só que eles não falam em números. Alguns falam que Jesus teria aparecido aos 11, porque Judas não estava mais entre eles, havia suicidado, aos 11 e aos que estavam com eles, mas não especificam números. No entanto, o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 5 e 6, ele fala em números. Ele fala que Jesus teria aparecido a Pedro e a mais de 500 pessoas. Então aqui Paulo dá números a esses 500 ou mais de 500 pessoas que teriam visto Jesus após a sua ressurreição, ou seja, materializações de Jesus ali junto com as pessoas, conversando com as pessoas. No entanto, Humberto de Campos nos traz esta belíssima narrativa deste encontro de Jesus com os discípulos, com os 11 discípulos, no monte onde ele deixou para nós o resumo dos seus ensinamentos, conforme nós conhecemos com o nome de Sermão do Monte, onde nós encontramos também as bem-aventuranças que estão ali dentro do Sermão do Monte. Então, Humberto de Campos nos traz esta narrativa que antes de Jesus subir aos céus, ou seja, retornar para o plano espiritual, ele teria aparecido aos discípulos e a estas 500 de pessoas para lhes convidar ao trabalho da semeadura. Então, Humberto de Campos começa a narrativa nos dizendo da seguinte maneira, que depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. Todos estavam com saudade de Jesus, das suas palavras, dos seus esclarecimentos, do convívio doce com Jesus. E aí diz Humberto que a maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Então aqui Humberto de Campos nos fala que muitas pessoas se apegaram, se aproximaram dos discípulos para reter as últimas reminiscências ou ali as últimas expressões de Jesus. E aí ele diz que o ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Então aqui Humberto de Campos fala que muitas pessoas eram agraciadas com visões de Jesus, ou seja, viam Jesus, eram médiuns, videntes, que tiveram a graça de ver Jesus. Eles ficavam muito felizes por esta oportunidade. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. E mais adiante, Humberto de Campos nos diz que foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Então aqui Humberto de Campos fala que eles ainda estavam em Jerusalém quando Pedro chamou a atenção deles, nós precisamos voltar para casa, voltar para o trabalho, porque nós temos família, temos despesas para serem pagas, precisamos voltar ao labor, precisamos voltar ao trabalho. A maioria deles voltar para a pesca, porque a maioria eram pescadores. E aí diz Humberto de Campos que em breves dias as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Então aqui ele volta a falar das cantigas rústicas dos pescadores, assim como Humberto de Campos também fez referência quando Jesus os encontrou, em especial Pedro e André, pescando. Quando Jesus foi encontrando ali a maioria dos discípulos,
eles estavam pescando exatamente, cantando estas músicas rústicas dos pescadores daquela época. E aí ele diz na sequência que cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. Então aqui Humberto de Campos nos lembra que Jesus tinha uma felicidade enorme de fazer as refeições junto com os discípulos e de partir o pão e partilhar o pão com eles. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recomendação de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. Então eles voltaram ao trabalho, mas não se esqueceram do trabalho da semeadura. Eles se reuniam constantemente ali na natureza ou na casa de Pedro, em Cafarnaum, para os mais elevados projetos em relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Pedro, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Então aqui ele nos lembra que constantemente eles se reuniam ali no monte, onde Jesus fez várias pregações, várias explanações acerca do reino de Deus. E aí diz ainda na sequência que os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas e, ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Então ele nos fala que todo final de tarde uma quantidade considerável de pessoas iam para o monte para relembrarem Jesus, e os discípulos iam junto com aquelas pessoas para também fazerem as suas orações e essas recordações acerca de Jesus. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Então eles tinham, mesmo que de uma forma vaga, eles tinham ali uma certeza de que Jesus voltaria a aparecer a eles ali no monte que ele tanto gostava de falar, ou que tanto gostou de falar acerca dos seus ensinamentos, que ele voltaria para se despedir deles. Alguns, nos diz Humberto de Campos, que alguns dos apóstolos faziam referência às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Então algumas pessoas faziam relatos que tinham encontrado mediunicamente com Jesus, que tinham visto Jesus, que Jesus havia aparecido para ele e prometido que ele voltaria a encontrar com eles naquele local predileto dele, ou seja, ali no monte, para ainda conversar com eles mais uma vez. Numa tarde, diz Humberto de Campos, numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. Então eles se reuniram em preces ali no monte, como havíamos dito lá no início, uma reunião mediúnica. João, nos fala Humberto de Campos, que João é quem estava comandando aquela reunião, e ele fez o comentário
traçou ali os comentários acerca das promessas de Jesus no Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre, viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus, desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos sobre os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Então aqui Humberto de Campos fala que ali naquela multidão, aquelas algumas centenas de pessoas, se encontravam todo tipo de gente, romanos, judeus, mulheres humildes, crianças pequenas e pobres e também descalças, velhos, pessoas já bastante idosas com o cabelo branco, estavam ali para ouvir mais uma vez as explanações, desta vez na voz de João Evangelista, mas com aquela esperança, quase certeza, de que Jesus, naquela noite, ele se faria presente à visão de todos para conversar com eles e também se despedir antes de ascender aos céus ou aos planos superiores do mundo espiritual. Nesse dia, diz Humberto de Campos, que nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente, por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Então aqui Humberto de Campos fala que naquela tarde, naquele dia, a atmosfera estava diferente. A atmosfera estava como nos velhos tempos, quando Jesus ali se encontrava com eles para as suas pregações. E neste caso, todos tinham a impressão, ali a quase certeza, que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais naquele local, naquele monte, naquele início de noite. Os ventos recendiam suaves perfumes, trazendo as harmonias do lago próximo, do céu muito azul, como se em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade ou de intraduzível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Então Humberto de Campos fala que foi exatamente neste momento, quando ali estava refletindo os últimos raios de sol, que Jesus começou a se fazer visível aos olhos de todos e a sua luminosidade também se confundindo com os últimos raios de sol. Era Jesus que estava voltando para conversar com aquela multidão de 500 pessoas, para convidá-los para o trabalho e também se despedir, deixar a sua mensagem mais uma vez de esperança, de confiança, de trabalho, de perseverança e se despedir para ascender aos céus. Era ele que estava chegando, seu sorriso desabrochava, tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa, mais intensa que a luz do próprio sol. Era uma luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Então aqui Humberto de Campos nos fala que os mais fortes, mesmo aqueles mais fortes, dobraram os joelhos perante Jesus. E aí Humberto de Campos nos diz na sequência da seguinte maneira, e aqui abrindo um parêntese para que possamos orar um pelos outros, irmãos e irmãs que estão em necessidades maiores, que possam receber as nossas melhores vibrações, que possamos aqui, nesta pequena assembleia, fazer uma corrente de luz
para nos auxiliarmos mutuamente, em especial aqueles irmãos e irmãs em necessidades maiores. Então, neste momento, falamos desta forma para mentalizarmos a figura de Jesus, trazer à nossa mente, trazer ao nosso coração os seus eflúvios de amor, de paz e de harmonia para espalharmos pela terra em seu nome. E aí voltamos a Humberto de Campos, onde ele disse: aqueles mais fortes, mesmo os mais fortes, dobraram os joelhos perante Jesus. Alguns soluçava de júbilo, de felicidade, presas das mais nobres emoções e mais belas emoções de suas vidas. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava. Então Jesus colocou a mão como que abençoando aquela assembleia. Então aqui Humberto de Campos fala que as mãos de Jesus tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma de todas as coisas ali presentes naquele ambiente, não só das pessoas, mas de todas as coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Então, naquele momento, quando Jesus estava abençoando com a sua mão luminosa toda aquela assembleia de mais de 500 pessoas, não foi necessária nenhuma palavra articulada, porque conforme aqui nos fala Humberto de Campos, apenas um banquete de luz imaterial se fez presente naquele momento e naquele ambiente. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida. Então todos perceberam que naquele momento, Jesus estava se despedindo de todos eles. Mas eles tinham a certeza que Jesus, ainda antes de se despedir, ele conversaria com eles. Então Humberto de Campos diz na sequência que era a amorosa despedida, e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Então todos que ali estavam presentes ouviram de Jesus, em espírito materializado ali naquela reunião mediúnica, os seguintes esclarecimentos: amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Então Jesus fala a eles que estava retornando para a luz do seu reino, ou seja, para o mundo espiritual, para as esferas superiores, e por isso ele estava ali reunido com eles para aquele momento de despedida entre aspas, porque Jesus nunca se foi, Jesus continua presente. Então, quando nós falamos que Jesus vai voltar, ou que Jesus está voltando, que Jesus irá voltar um dia, Jesus nunca se foi. No sentido mais amplo dos seus ensinamentos, Jesus continua conosco, Jesus continua do nosso lado, Jesus continua em nossos corações. E aí Humberto de Campos diz, na narrativa, na sequência, as palavras de Jesus: enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Como já estudamos em capítulos anteriores, diálogos de Jesus com os discípulos, quando ele recomendou que eles começassem o trabalho, ele diz aos discípulos que estava enviando eles como ovelhas no meio de lobos. Então aqui ele lembra aqueles 500 que estavam ali reunidos com os discípulos, ele lembra que já tinha feito esta recomendação aos seus discípulos, que havia enviado eles como ovelhas no meio de lobos, e que eles que ali se encontravam deviam seguir também os passos dos discípulos neste caminho escabroso. E aí Jesus lembra a eles: depois
depois deles, ou seja, depois dos discípulos, é a vós, ou seja, aos 500 que ali estavam reunidos, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Então, é a vocês, após os discípulos, eu confio a vocês, estes 500, a semeadura, a continuidade da semeadura do Evangelho. Aí ele diz na sequência, eles, ou seja, os discípulos, serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Então aqui ele lembra que os 12 discípulos, que agora eram 11, mas chegariam outros, que eles, os discípulos, eles seriam os semeadores ali das primeiras sementes, e que eles, os 500, seria aquele adubo, aquele fermento para dar continuidade ao trabalho. E aí ele diz, instituo-vos os primeiros. Então aqui ele diz, eu estou instituindo vocês, convidando vocês na condição de primeiros trabalhadores desta imensa seara do amor, os herdeiros iniciais dos bens divinos que estão sendo semeados neste momento, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muita vez, aí prestemos atenção neste alerta que Jesus faz a toda aquela assembleia, aos 500 que estavam ali presentes. Imaginemos nós, nos dias de hoje, se recebêssemos um convite de Jesus, diretamente de Jesus, e um lembrete como ele faz aqui aos 500, será que aceitaríamos o convite de Jesus para realizarmos o trabalho da semeadura? Então ele lembra que a eles da seguinte maneira, para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Então aqui Jesus lembra a eles, vocês não terão vida fácil. O trabalho inicial da semeadura do Evangelho, conforme nós sabemos, não foi fácil. Quanto sacrifício, quantas crucificações, quanto fel da ingratidão. E aí Jesus lembra ainda que em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas. Então aqui Jesus fala que seria um conflito permanente com o mundo, com os interesses do mundo, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleça no espírito das criaturas. Então esta batalha, conforme Jesus fala aqui aos 500, esta batalha continua até hoje, porque ele diz até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. E aí ele pede a eles, negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Então aqui Jesus lembra a eles que ele próprio, Jesus, havia negado a sua própria vontade para a execução e na execução dos desígnios de Deus, nosso Pai. E aí ele diz na sequência que eles precisariam pegar cada um a sua cruz para seguir os seus passos. E ainda ele lembra que séculos de lutas vos esperam na estrada universal. E essa luta continua até os dias de hoje, pelos séculos vindouros, pelos milênios vindouros, esta luta constante pela e para a nossa transformação. E aí Jesus lembra a eles e a todos nós, é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Então hoje aqui estamos lembrando estas palavras de Jesus, que nos foram trazidas por Humberto de Campos. 2000 anos depois, estamos aqui relembrando estes conselhos de Jesus, e sem sombra de dúvida, hoje ainda,
mais do que nunca, é preciso que imunizemos o nosso coração contra todos os enganos da vida transitória, ou seja, contra estes enganos aqui da vida no plano físico. Não podemos nos apegar às coisas deste mundo. Não podemos menosprezar também estas coisas deste mundo, porque precisamos destas experiências transitórias daqui da vida, precisamos desses recursos transitórios, assim como nós precisamos desta matéria do corpo físico que também é transitório, nós precisamos desta ferramenta, deste instrumento que é o nosso corpo físico, nós precisamos dos recursos amoedados que nós temos aqui no mundo para realizarmos o trabalho de amparo, de auxílio e de sustentação das nossas tarefas e do nosso próprio corpo físico, porque nós precisamos de alimento, nós precisamos trabalhar para o nosso próprio sustento, mas não nos apegarmos a estas coisas transitórias, conforme a doutrina espírita nos relembra nas palavras de Jesus. É preciso desapegarmos destas coisas para termos uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, porque sem sombra de dúvida, quando deixarmos este corpo físico para retornarmos para o mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, será muito difícil esse nosso retorno se nós estivermos apegados às coisas deste mundo. Então é preciso trabalharmos constantemente o desapego. E é exatamente isto que a doutrina espírita vem nos mostrar. A doutrina espírita não veio para combater nenhuma religião, nem se impor a nenhuma religião. A doutrina espírita vem nos mostrar a necessidade do desapego. Então a doutrina espírita vem, vamos colocar entre aspas, combater o materialismo, ou seja, o apego às coisas materiais. E aí Humberto de Campos continua dizendo que para a soberana grandeza, nas palavras de Jesus, para a soberana grandeza da vida imortal. Então é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Ou seja, desapegarmos das coisas aqui deste mundo, não ficarmos no engano em relação a essas coisas transitórias, para que possamos verdadeiramente adentrar ou ter a posse desta grandeza, essa grandeza soberana da vida imortal. E aí diz na sequência Humberto de Campos, mais ensinamentos de Jesus, mais conselhos de Jesus. Vossas sendas, ou seja, vossos caminhos, estarão repletos de fantasmas de aniquilamento e de visões de mortes. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Como havíamos dito anteriormente, será que nós aceitaríamos hoje o convite de Jesus para a realização de uma tarefa, se ele falasse desta forma, que o nosso caminho, o nosso trabalho não seria fácil, que provavelmente nós seríamos crucificados, nós seríamos trucidados nas arenas dos circos romanos naquela época, como aconteceu, e nos dias de hoje em outros locais também? Então, sem sombra de dúvida, eu falo por mim, poucos de nós aceitaríamos o convite numa situação desta. Porque quando nós somos convidados para a realização de uma tarefa e alguém fala, o local onde nós vamos realizar essa tarefa, é preciso que vá com bastante cuidado porque tem estrada bastante esburacada, é possível que você fique a pé porque talvez você fure o pneu do seu carro, mesmo indo de carro, não é a pé, mas indo de carro, com transporte, às vezes transporte próprio, mas se fala que o local é de muito difícil acesso, muitos de nós desistimos de ir prestar assistência a alguém, porque é difícil chegar ao local. Agora, e este convite de Jesus, ele fazendo todo este relato aqui de tudo o que iria acontecer com aqueles que aceitassem o convite
para a realização do trabalho da semeadura. E ainda ele diz na sequência: sereis achincalhados e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais, sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinho o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Então aqui Jesus fala a eles, traz aqui tantas informações de tantas dificuldades pelas quais eles passariam, que ao nosso ver nos dias de hoje, seria difícil aceitar um convite desses. Um convite desse, conforme Jesus fez àqueles 500. Mas conforme veremos na sequência, eles aceitaram o convite para trabalharem e saíram dali felizes em Jesus ter aceitado eles para o trabalho da semeadura. E ainda Humberto de Campos acrescenta que mais no desenrolar das batalhas, as batalhas incruentas ou aquelas batalhas que não custou sangue, batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz. Então aqui Jesus traz a eles um alento, dizendo a eles, vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês constantemente. É por isso que eu falei anteriormente que Jesus nunca se foi. Jesus continua constantemente aqui, ombro a ombro, lado a lado conosco, desde que façamos a nossa parte para estarmos com Jesus, conforme já estudamos em outros momentos, que Jesus está sempre com esta disposição, desde que haja disposição da nossa parte em estarmos com Jesus. Se nós elegermos Jesus como nosso companheiro de jornada, ele estará vibratoriamente, constantemente conosco, conforme ele promete aqui àqueles 500, dar-vos-ei da minha paz. E ainda ele acrescenta, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na experiência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Então aqui Jesus fala a eles, enquanto o meu reino não estiver instalado na terra, aí ou aqui na terra, vocês não conhecereis o amor verdadeiro. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Vocês estarão felizes comigo e eu com vocês. O júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes pelas arremetidas dos homens, ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Ainda Jesus fala que sereis meu refúgio
nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. E aí Jesus encerra dizendo: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Eu estarei com vocês em todos os momentos. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, ide e pregai o evangelho por todos os pontos da terra, onde teremos de vencer o mal. Então aqui Jesus diz que um dia o bem vencerá o mal, e como nós sabemos, o bem sempre vencerá, e um dia o bem prevalecerá de forma completa aqui na terra. E aí ele diz: aperfeiçoemos a nossa escola milenária do bem, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai e em obediência feliz à sua vontade augusta. E aí Jesus encerra desta forma. E aí Humberto de Campos diz que sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações, ou seja, 500 corações, palpitavam arrebatados por intraduzível felicidade. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos aos ombros, unidos uns aos outros, como solidários para sempre ao mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, ou seja, mulheres já idosas, abraçavam-se às filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez d'alma. Então aqui eram homens e mulheres, idosos e jovens, romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Então todos saíram dali com aquela certeza, independentemente da raça, da cor, da condição de riqueza ou de pobreza, de ser masculino ou feminino, que todos precisavam cooperar na santa tarefa de divulgação do Evangelho, da boa notícia. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. E ainda Humberto de Campos acrescenta, para encerrar esta belíssima e longa narrativa acerca dos 500 da Galileia, que naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir, e foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Então aqui Humberto de Campos nos lembra que aqueles 500 da Galileia, aqueles 500 ali escolhidos por Jesus, ou que escolheram seguir Jesus, eles continuam unidos. 2000 anos depois,
eles continuam nessa tarefa de semeadura, de sustentação, de divulgação do Evangelho, reencarnando em todos os pontos e climas da Terra, em climas diferentes da política, da religião, para esse trabalho de ensinar a verdade. Eles continuam unidos, trabalhando constantemente. Foram eles, lembra Humberto de Campos, que foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio. Aqueles primeiros que foram sacrificados nos circos romanos foram aqueles 500 que estavam ali auxiliando, dando apoio, incentivando para que pudessem seguir adiante no trabalho da semeadura, semeando a fé no coração pervertido das criaturas, nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu e no seio das mais variadas religiões da terra. Então aqui nos mostra Humberto de Campos que eles estão renascendo, ou seja, reencarnando constantemente em todos os meios, inclusive nas artes e nas ciências, para trazer essas concepções novas. Continuam, eles, os 500, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e de concórdia. Então, os 500, eles continuam trabalhando para a implantação e pela implantação desta união, deste amor, desta fraternidade e desta concórdia aqui na Terra, para que realmente possa ser implantado este reino de Deus aqui na Terra, nos nossos corações em primeiro lugar. E aí Humberto de Campos encerra dizendo da seguinte maneira, que na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção os espíritos mais endurecidos, abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio. Então ele diz que os 500, eles estão por aqui constantemente trabalhando no anonimato, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus nos países dos corações. Não são nos países terrenos, especificamente ou propriamente falando, mas nos países dos corações e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem, com Jesus Cristo, formam caravana sublime que nunca se dissolverá. Então aqui encerra Humberto de Campos com esta frase belíssima, que esses 500 formam esta caravana sublime com Jesus Cristo, que nunca se dissolverá. Que possamos nós, cada um de nós, fazermos parte desta caravana, que possamos, cada um de nós, com esforço próprio, ingressarmos nesta caravana para multiplicarmos, aumentarmos esta caravana de 500, que possam ser milhares, centenas de milhares, de milhões de almas trabalhando constantemente nesta caravana com Cristo para a implantação da união, do amor, da fraternidade e da concórdia nos corações, para que isto também possa acontecer aqui no plano físico, esta verdadeira união, amor, fraternidade e concórdia aqui na Terra, para que o paraíso possa se fazer implantado aqui na Terra. Reflitamos acerca disto, meus irmãos. Eu, com certeza, quero fazer parte desta caravana. Com certeza, cada um de vocês também querem fazer parte desta caravana. Façamos esforços, conforme nos pediu Jesus.
fazei esforços para entrar pela porta estreita. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui retornaremos para estudarmos o último capítulo deste belíssimo livro. Talvez o mais belo capítulo. Não podemos desclassificar ou menosprezar os outros capítulos, mas esse 30º capítulo, eu particularmente gosto muito, que é exatamente sobre Maria. Como falamos da última vez, estudaremos ele em 2 partes, porque ele é extenso e riquíssimo. Então, os dois próximos encontros nossos serão dedicados para estudarmos o capítulo de número 30 do livro Boa Nova, para encerrarmos estas humildes reflexões e, na sequência, iniciaremos outro estudo, ou melhor, o estudo de outra obra de Humberto de Campos, que tem como nome Luz Acima. Humberto de Campos, ou Irmão X, com Chico Xavier. Abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, em nome do Senhor Jesus.